Olá, meus irmãos. Mais um momento o Senhor nos presenteia com a oportunidade para refletirmos na palavra. E eu vou aproveitar o ensejo e vou falar sobre as mães. Eva, ela além de ser a primeira mulher relatada, ela também foi a primeira mãe. A gente costuma lembrar de Eva só pelos seus erros, pelos pecados, mas ela foi a primeira mulher a experimentar o gosto do que é se tornar mãe. Isso está relatado lá no livro de Gênesis, no capítulo 2 até o 4. Apesar de Eva passar por momentos extremamente difíceis com o assassinato do seu filho, a Bíblia relata que ela se alegrou com o nascimento do terceiro filho, que tinha o nome de Sete. Eva foi extremamente valente na tarefa de criar os filhos, debaixo do peso do pecado do mundo. Eva foi corajosa, Eva foi valente, Eva foi dependente de Deus, Eva foi forte. Temos também o exemplo de Sara. Sara, mulher de Abraão, mãe de Isaque, que é o filho da promessa. Está relatado lá no livro de Gênesis, a partir do capítulo 11. Sara era uma mulher estéril, então ela não podia ter filhos. Mas Deus havia feito uma promessa a Abraão de que eles deveriam sair da terra onde eles viviam e viajar para um lugar onde Deus lhes mostraria, porque deles viria uma grande descendência. Sara foi obediente à voz do Senhor, seguiu seu marido em direção a uma terra que eles nem conheciam, largando a vida que eles já estavam acostumados a viver. Depois de 25 anos é que Sara engravidou. Ela já tinha 90 anos. E ela disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. E ela acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Isso diz lá no livro de Gênesis 21, 6, 7. Sara foi obediente, Sara foi fiel, Sara foi submissa, Sara foi perseverante, ela foi cheia de fé. Nessa história de Sara, deixa claro que o Senhor, Ele não precisa da nossa ajuda para cumprir os propósitos dEle. Nunca tome nenhuma decisão antes de consultar o Senhor. Somente quando Deus for o único recurso, a única esperança sua, aí sim você vai experimentar a graça de depender dEle totalmente. Isso também está escrito em 2 Coríntios 12, 9. O Senhor, Ele está no controle da vida dos filhos nossos. Ele cumpre os propósitos de acordo com a sua boa vontade, desde que nós estejamos sujeitos a Ele pela fé. Outro exemplo, Joquebede, mãe de Moisés, que quer dizer o libertado. Ela foi a mãe de Moisés, aquele que libertou os hebreus do jugo egípcio. Essa história está lá em Êxodo, capítulo 2. Ela foi mãe ainda jovem. Ela se tornou mãe em um momento de tanta tensão para o povo hebreu. Faraó, que era o rei do Egito, com medo do crescimento rápido do povo hebreu, ele ordenou um controle de natalidade. E isso implicava em matar todos os bebês hebreus do sexo masculino.
Aí Joquebede escondeu seu filho por 3 meses em casa. Depois disso, ela ficou com muito medo de não conseguir mais esconder, colocou ele num cestinho de junco, betume, e coloca no rio. A princesa do Egito, que era filha de Faraó, veio se banhar no rio e encontrou o cestinho com um bebê e se compadeceu imediatamente da criança e já adotou. Então Moisés cresceu sabendo quem era. Então, mesmo dentro de um palácio egípcio, ele sabia de tudo. E chegada a hora, Deus usou ele para libertar o seu povo e levá-lo novamente à terra prometida. Joquebede era sábia, Joquebede era forte, Joquebede era corajosa, Joquebede era temente a Deus. Ela era estratégica. Deus conduz o curso da história. Ele tem total controle, ele sustenta a vida daqueles que confiam nele. Joquebede teve coragem, ela teve fé, ela não temeu a hostilidade do rei no seu decreto maligno. Confiou primeiramente no seu Deus, que era rei dos reis e que ainda é. Cuidou do seu bebê. Quando não era mais possível esconder esse bebê, ela colocou nas águas, sob os cuidados do Senhor da vida. Agora a gente vê sobre Ana. Ana era mãe de Samuel, profeta. Ela foi esposa de Eucana, mãe de Samuel. Isso está lá no livro de 1 Samuel. Eucana, ele tinha 2 mulheres, Penina, com a qual ele tinha 2 filhos, e Ana, que era estéril. Mas Eucana amava muito a sua esposa Ana. Penina provocava Ana o tempo todo. Isso irritava. Ela passava por isso. Ana se angustiava, clamando a Deus. E ela fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. E o Senhor concedeu um filho, que Ana chamou de Samuel, porque significa eu pedi ao Senhor. Samuel cresceu, foi consagrado ao Senhor. Ele se tornou íntimo de Deus desde pequeno. Depois de algum tempo, Samuel tornou-se profeta, tendo ungido inclusive o maior rei de Israel que já existiu, Davi. Então Ana foi perseverante, Ana foi cheia de fé, Ana foi mulher de oração, Ana também foi temente a Deus e Ana foi fiel. Desprezo e humilhação sofridos podem se tornar amarguradas às pessoas, ou elas podem também se tornar mais motivadas à oração. Com a história de Ana, nós podemos aprender a riqueza de nos entregar a Deus e de entregar tudo nas mãos de Deus. Sejam afrontas, tristezas, sonho, ingratidão, é importante deixar tudo diante do Senhor. Ana não retrucou as ofensas, nem tentou driblar o problema à sua maneira, mas ela recorreu ao único que tem poder para tirar o mal, para fazer tudo de maneira soberana. Quando ela estava triste, ela orou ao Senhor, está lá no Salmo 86, 7. E humildemente ela fez um pedido.
Ao receber o filho tão esperado, Ana adorou e agradeceu a Deus. Fez e cumpriu o seu voto, dedicando o pequeno Samuel a Deus. Agora vem Isabel. Isabel era a mãe de João, o que preparou o caminho. A história de Isabel está registrada no Evangelho de Lucas. Ela foi esposa de Zacarias, mãe de João Batista, aquele que preparou o caminho para a vinda do Messias. A palavra de Deus diz que Zacarias e Isabel eram tementes a Deus. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Isso está lá em Lucas 1:6. Isabel era estéril. Um dia o anjo Gabriel anunciou a ela que ela conceberia um menino, que deveria se chamar João. Isabel já era uma mulher de idade bem avançada. Ela se alegrou com a notícia, ela louvou o nome do Senhor. A Zacarias foi profetizado acerca de João. Lá em Lucas 1:15-17. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor, e nunca tomará vinho nem bebida fermentada. Será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. João realmente se tornou um grande homem, fazendo cumprir as palavras ditas pelo anjo a Zacarias. Isabel, ela era prima de Maria, que depois seria a mãe de Jesus. Isabel foi justa, Isabel foi obediente, Isabel foi fiel, Isabel foi temente a Deus, Isabel foi adoradora. Por fim, falamos de Maria. Maria, a Virgem que deu à luz a Jesus de Nazaré, o Salvador do mundo. Essa história está em Mateus, está em Lucas. Maria era uma moça virgem, muito temente a Deus, e ela estava prometida em casamento a um homem chamado José. O anjo Gabriel apareceu a Maria e anunciou que ela teria um filho. Se aproximou dela e lhe chamando, agraciada. No início, Maria ficou com muito medo, considerando que estava noiva e ainda era virgem. Mas o anjo disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus dará o trono de seu pai, Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Lucas 1:30-33. Assim, descobrindo Maria que ela ficaria grávida de uma forma divina, ela se submeteu a Deus e disse: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Maria foi muito corajosa, louvando a Deus em todos os momentos da sua gravidez. Ela foi uma mãe prudente, sempre sensível a Deus, sábia
obediente, muito agraciada por Deus. Maria foi obediente, Maria foi submissa, Maria foi forte, Maria foi adoradora, Maria foi prudente, Maria foi, sem dúvida, a mãe mais importante de toda a Bíblia. Foi uma mãe elogiável, não porque ela tivesse qualquer mérito em si mesma, ou porque ela fosse a melhor das mães ali naquele momento, mas por causa da importância do seu filho Jesus Cristo. Se nós considerarmos o privilégio tal que ela teve em ser escolhida para participar na vinda do Senhor ao mundo, nós podemos concluir que Maria foi a mãe mais relevante em toda a história. Que graça maravilhosa poder carregar no ventre e depois nos braços o maravilhoso Filho de Deus. Lá em Isaías 49, 14 e 15, diz: O Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher se esquecer do filho que ainda mama, de sorte que se compadece do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse se esquecer dele, eu, todavia, não me esqueceria de ti. Quando Israel era menino, eu o amei. Do Egito chamei meu filho. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Eu os atraí com cordas humanas, com laços de amor. E fui para com eles como quem alivia o jugo de sob as suas queixadas. E me inclinei para lhes dar de comer. O Senhor é maravilhoso. Em todos esses exemplos aqui, exemplos maravilhosos mesmo, de mulheres que foram mães e que foram de coragem, foram valentes, mas que principalmente elas eram dependentes de Deus. Aqui falamos de Eva, de Sara, falamos de Joquebede, falamos de Ana, falamos também de Isabel, falamos de Maria. Foram os exemplos citados. Mas o Senhor, Ele pede essa submissão para todos nós. Aproveitei o momento do Dia das Mães, mas isso serve para todos nós. Precisamos ser totalmente dependentes de Deus, para que Ele nos dê forças para seguir, para que Ele nos oriente no nosso dia a dia. Porque o Senhor nos entregou a missão para esse mundo, de cuidarmos dos nossos filhos, de cuidarmos das pessoas que estão no nosso redor. E nós precisamos fazer com louvor o que Deus nos entregou, a missão que o Senhor nos entregou, de viver em harmonia, viver em amor, sendo totalmente dependente do Senhor. Que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém.